Afinal, o que é remissão? Esse termo é muito usado ali no processo de tratamento contra o câncer. Essa semana, esse termo foi muito comentado por conta da cantora Preta Gil, que estava nesse período de remissão e o diagnóstico foi de que o tumor voltou em 4 lugares diferentes. Eu estou recebendo aqui hoje o oncologista Dr. Pedro Fonseca, justamente para explicar para a gente o que é a remissão. Obrigada por ter vindo, Pedro. Obrigado pelo convite, Mônica. É sempre bom a gente ter esse espaço para trazer informações reais, né? E desmistificar um pouco o assunto câncer, né? Que é sempre cercado por dúvidas e incertezas. Medo, né? Medo, com certeza, né? É um diagnóstico desafiador. E esses termos eles têm que ser entendidos nos diferentes cenários que existem, né? Um paciente, quando faz um tratamento oncológico, né, ele vai seguir algumas etapas, que pode compreender quimioterapia, radioterapia, cirurgia, até que em um determinado momento a gente tem aquele período em que os exames de sangue, os exames de imagem, eles não conseguem mais nos trazer clareza, não nos permite mais identificar doença em atividade. E aí é o período que realmente a gente chama de remissão. A doença que anteriormente estava ali, ela não consegue mais, pelos métodos que nós temos hoje, ser identificada. Então, esse período, ele é um período muito crítico para o paciente, porque vai requerer cuidados específicos, né? Os cuidados não param. Os cuidados não param. A doença, ela desapareceu, vamos assim dizer, mas isso não quer dizer que não haja o risco de que essa doença volte em algum momento, né? Hoje existe muito essa ideia de que 5 anos pós-tratamento a gente fala de cura. Isso é algo que a gente acredita muito, que é uma grande possibilidade, mas vai requerer cuidados. A gente sabe que um paciente que teve um tumor ao longo da vida, ele tem risco, sim, de desenvolvimento de outros tumores, né? E isso vai requerer acompanhamento médico, exames periódicos, realização de consultas, conforme o risco da doença que ele teve, que vai depender muito do subtipo de tumor, do estadiamento inicial, ou seja, a extensão da doença quando ela foi identificada, quão intenso foi o tratamento que esse paciente fez. E aí, no caso, por exemplo, a pessoa teve um câncer em uma determinada parte do corpo. Entrou nesse processo de remissão 5 anos depois, que é o prazo médio, né? E aí, esta pessoa corre o risco de ter um tumor no mesmo órgão ou não, como no caso da Preta Gil, volta em outros lugares. Como é que é isso, Pedro? O risco é das duas situações. Das duas situações. Né? A gente sabe que alguns tumores, eles têm maior risco do que a gente chama de recidiva local, que é onde o tumor nasceu. Em outros casos, outros tumores de um comportamento um pouco diferente, ele tem um risco, sim, de desenvolvimento em outros órgãos, que a gente chamaria aí, né, são as metástases conhecidas, né? Então, as situações, elas podem ocorrer, inclusive, de forma simultânea, né? O tumor pode, ao mesmo tempo, inclusive, voltar no lugar onde ele se originou e também em outras estruturas, como foi o caso da Preta Gil, né? O relato que ela nos trouxe, pelo menos, é de que o tumor tenha voltado em linfonodos, na proximidade ali do ureter, e também tenha voltado linfonodo, peritônio e próximo ao ureter. Foram 4 lugares, porque ela mencionou que foram 2 linfonodos, né? Então, aparentemente, a doença localizada, né? Ela amputou o reto, pelo que ela mesma relatou nas entrevistas que nós tivemos acesso, né? Isso reduz a probabilidade de recorrência naquele local. Mas a doença, né, o que é a grande questão do câncer? Ele, em algum momento, que a gente não sabe exatamente quando, alguma célula, alguma partezinha ali daquele tumor, ele pode se desprender daquela estrutura inicial e cair na corrente sanguínea, nos vasos linfáticos, e isso, num segundo momento, volta a se manifestar à distância daquele local inicial. Pedro, e aí temos, assim, uma tecnologia, vou resumir nisso, justamente para ficar mais atento e trazer novamente tratamento para que essa pessoa tenha qualidade de vida e possa ficar bem? Exatamente. Principalmente, né, trazendo o caso da Preta, por exemplo, a gente sabe que os tumores coloretais, eles têm uma maior chance de recorrência nos 2 ou 3 primeiros anos após o tratamento definitivo. E foi exatamente nesse período, né, que a Preta teve uma recidiva, né? Ela teve o diagnóstico no início de 2023, ela fez a cirurgia no final do ano passado, né? E agora nós estamos aqui
já para o fim de 2024, e ela já veio aí com essa notícia pública de uma recorrência à distância, infelizmente. E agora ela entra no novo processo com novos cuidados e a gente fica aqui atento e pedindo para que dê tudo certo, né? Com certeza. As coisas elas têm evoluído, né? No relato que ela publicou, ela já está em tratamento novamente, fazendo quimioterapia. A gente tem uma perspectiva de que haja controle dessa doença e vamos ver o que a equipe, os médicos que a acompanham vão definir em relação aos próximos passos de cuidados. Ela trouxe o tratamento de forma muito pública e a gente deve ser informado de alguma maneira, né, ao longo desse processo. Esse é o Pedro Fonseca, ele que é oncologista com a gente aqui no Manhã Total e trazendo novamente esse cuidado e esse olhar que a gente deve ter para o câncer. Obrigada, Pedro. Bom fim de semana. Obrigado, Mônica. Espero ver você outras vezes, tá? Muito obrigada.